Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor. Um espaço de muito aprendizado sobre o nosso querido terceiro setor. Para você que está chegando agora, vou te apresentar as 3 definições, mais comuns. O primeiro setor é o governo, o segundo setor, as empresas, e o terceiro setor é formado pelas associações, fundações, movimentos sociais, iniciativas sociais que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais solidária. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e obrigada a você também que está com a gente em todas as edições do Conecta Terceiro Setor. E antes de passar a palavra para a nossa convidada de hoje, eu queria te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o trabalho social do nosso país. Vamos fazer uma verdadeira corrente do bem para que a gente possa ampliar cada vez mais o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. A gente conta com você também. Na mesa hoje, nossa convidada especial, Luísa Serpa. Luísa, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E um pedido também que eu faço, para os nossos convidados, a primeira coisa que eu peço sempre é, por favor, se apresente ao nosso público. Bom, eu sou a Luísa Serpa, eu sou fundadora do Instituto FI e hoje eu estou como diretora executiva também. Sou mãe do Theo e do Daniel, de 16 e 12 anos. Sou carioca. Então, a sede do Instituto FI fica no Rio e a gente tem escritório em São Paulo, mas já uma atuação nacional. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Legal. E o que o Instituto FI faz? O Instituto FI ele nasce para ser uma ponte entre doadores e projetos sociais. Então, é o que a gente chama de uma organização intermediária. A gente não tem projeto próprio, então a gente fortalece projetos que já estejam atuando e que tenham bons resultados, boa metodologia, boas práticas. Então, de um lado, a gente conhece projetos o tempo inteiro, das mais variadas causas, e do outro lado, a gente busca os doadores. Então, esse é um dos principais trabalhos que o FI faz. E aí, ao longo desses 11 anos, a gente foi desenvolvendo outras frentes, E a gente hoje se coloca muito como um solucionador de problemas e um desatador de nós, assim, de entender quem quer fazer o quê e o que a gente precisa do outro lado e encontrar formas para isso acontecer. Então, a gente diz que a gente é um hub de inovação social, mas, na verdade, um hub de inovação social nada mais é do que um solucionador de problema para a gente fazer acontecer e reduzir desigualdade no país. E você trabalha só com grandes projetos, grandes programas? Não, imagina, a gente tem doações bem pequenas, assim, de compras de uma coisa específica, alguém está se desfazendo de um escritório e a gente conecta com organizações que possam receber aqueles móveis. A gente vai fazendo um pouco de tudo, assim, de todos os tamanhos. Por isso que eu digo que a gente é esse facilitador e articulador de soluções. Alguém vem com um desejo e a gente tenta encontrar a forma que essa pessoa ou essa empresa consiga executar aquilo de uma forma que, de fato, faça diferença, do outro lado. Tá. São mais de 10 anos trabalhando. Você já deve ter visto muita coisa para além do Instituto FI, para além dos projetos e programas que você apoia também. O ecossistema, há 10 anos, ele continua, do terceiro setor, ele continua o mesmo, ele mudou? Eu acho que ele mudou bastante. A gente tem além de uma profissionalização enorme do setor, a gente tem novos atores também. A cada momento tem novas organizações, novas soluções, a tecnologia, organizações chegando com tecnologia para melhorar essa apresentação de resultado, a transparência, do que se faz. Então, ao longo desses 10 anos, eu acho que a gente mudou muito, evoluiu muito. A gente ainda tem um grande desafio, que eu acho, do setor, que é encontrar como colaborar. Eu acho que a gente ainda peca muito por isso, e aí a gente perde energia, recurso financeiro e tempo em não fazer essa articulação colaborativa de uma forma mais potente, que acho que a gente, de fato, tem muita gente boa, inteligente, capaz de fazer, mas o dia a dia, às vezes, engole, vai consumindo e a gente não consegue se articular
como setor, né, como a gente deveria. Então, eu vou aproveitar essa sua fala aí e vou pegar um conceito que a gente sempre trabalha aqui no Conecta Terceiro Setor, que é o desenvolvimento institucional. As organizações, os movimentos sociais precisam ter dinheiro para fazer o DI? E se sim, aí eu faço a pergunta depois. Com certeza. Na verdade, assim, o DI é um termo que a gente está usando agora, né? Eu até brinco que a gente tem que tomar muito cuidado de criar esses novos termos, né, para coisas que são antigas, que já existiam, porque aí parece que é alguma coisa nova que alguém está fazendo agora, né? E aí não leva em conta quem já está nessa prática há muito mais tempo. Então, claro que as organizações precisam desse apoio. Existia, né, lá atrás, uma dificuldade muito grande de conseguir esse recurso. Eu acho que isso já foi mudando, ainda falta muito, mas já foi mudando. E aí, assim, quando você fala o investimento em DI, né, fica um pouco abstrato. E a gente está falando do custo fixo, né, do desenvolvimento de equipe, olhando toda essa parte que mantém um projeto ativo e que faz com que ele tenha bons resultados, né? Então, quando você diz que você vai apoiar uma organização comprando material e não pagando o funcionário, né? Quem é que vai fazer a cotação desse material? Quem vai fazer a distribuição desse material? Né? Quem vai aplicar uma metodologia para a utilização desse material? Então, essa conscientização, eu acho, também vem evoluindo para entender que as organizações são feitas de pessoas e de profissionais, bons profissionais, que é um setor qualificado, que vem se qualificando cada vez mais e que isso precisa ser fortalecido, né? Uma organização que tenha um recurso de longo prazo, né, que é o que todo mundo sempre deseja, consegue ter uma estabilidade e um desenvolvimento daquelas práticas com muito mais qualidade, né, do que você não ter certeza se daqui a 6 meses você vai pagar o salário da sua equipe, né? Isso mentalmente, emocionalmente, isso acaba atrapalhando muito esse fortalecimento das organizações. Então, é fundamental esse apoio. E a saúde mental também do colaborador das organizações da sociedade civil precisam ser levadas em conta sempre, né? Exatamente. Assim, saber que o projeto vai acabar e que não vai conseguir renovar e você vai ser desligado, a gente acaba, na verdade, tendo um grande desperdício, né, de talentos, desperdício de conhecimento. Então, esse olhar, né, agora, que eu acho que tem vozes, né, trazendo essa questão do desenvolvimento institucional de uma forma mais explícita, né? Então, fazendo pesquisa, tentando entender melhor como isso funciona, eu acho que a gente vai dar passos mais largos nesse caminho. É importante também que o gestor ou a gestora da OSC tenha esse olhar também de captação para o seu dia a dia, né? Para o dia a dia da organização e não somente para a área programática e para o projeto, por exemplo? Com certeza. E eu acho que o que acontece, existe muita timidez, às vezes, em falar o custo fixo da organização, né? Quanto é o seu salário, quanto é o salário do outro. E aí, esse gestor precisa ter clareza sobre isso, né? E ele pode ter, eu sempre falo, ele pode ter 3 modelos, né, de orçamento, né? O orçamento atual, o orçamento ideal e o orçamento sonhado, né? E apresentar isso de forma clara para quem ele vai pedir. E mesmo quando ele está apresentando um projeto, ter também uma linha clara de que um valor é exatamente para esse apoio à instituição, né? Aos custos fixos. Então, a gente acho que ficou um pouco, não é negligenciando, mas ficou escondendo um pouco esse custo e apresentando o projeto, que o projeto vende melhor, né, vai sensibilizar mais, e aí foi deixando essa outra parte, a gente dá um jeito, né, a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acho que tem que ter clareza, assim, isso é o que eu sempre digo, assim, a gente tem que ter clareza de quanto a gente custa, o que a gente está fazendo, e apresentar isso de uma forma que o outro compreenda a importância de remunerar um bom funcionário para ter os melhores resultados, né? Senão você acaba tendo um grupo de voluntários sem estabilidade, com fragilidade, e aí ao mesmo tempo você quer cobrar excelentes resultados, né? Indicadores tal,
sem que você tenha uma estrutura de cobrança até, né, da sua própria equipe para desenvolver aquilo que você se propõe. E essa é uma mentalidade também que o investidor social está se apropriando? Eu acho que sim, muito lentamente. Acho a velocidade que o país exige não é a mesma velocidade dessa compreensão, desse engajamento, desse envolvimento, mas acho que sim, já tem conversas muito mais maduras sobre tudo que a gente faz nesse setor, né? Eu vi isso do começo até aqui, caminhar realmente muito, assim, de ter conversas de negócio, né? Como se a gente estivesse realmente falando de investimentos importantes e que são, né? E que devem ser olhados de uma forma com a mesma seriedade, né? Mas a complexidade do que a gente se propõe a fazer no país, a complexidade dos problemas todos, ela também exige que quem doa, né, esse investidor social, tenha uma compreensão mais ampla também do próprio país, da própria realidade, né? Para não tentar encontrar fórmula mágica, né? Muito bem, eu vou pegar um gancho da sua fala, Lu, e vou fazer um merchan aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor, também sobre cursos de desenvolvimento institucional. Se você precisa aprender, saber o que é, como aplicar no seu dia a dia, vá lá, acessa a página, o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, que é www.escolaberta3setor.org.br, e veja os cursos que lá estão disponíveis, todos online, todos gratuitos, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre esse tema também, sobre DI. Né? E a gente vai fortalecendo, que é uma fala recorrente aqui, mas a gente vai realmente fortalecendo o ecossistema do terceiro setor. Luísa, quando eu ouço te falar, eu vejo também a importância da formação de rede no terceiro setor. É um setor que ainda propõe, mas ainda não é 100% um setor com redes. Alguma sugestão, alguma dica para aquele gestor, para que ele possa fazer parcerias com o seu território, para que a gente possa potencializar ainda mais aquele território? Eu acho fundamental a gente estar em rede, né? Então, essa é sempre uma recomendação que eu dou. Encontre na sua região projetos semelhantes. Não pense que ele é um concorrente seu. E sim, ele também está olhando o mesmo problema que você e juntos vocês podem trocar metodologia, trocar processos de gestão e vão se fortalecer, né, como organizações daquele território específico. Acho que a gente faz pouco isso e é claro que a nossa dificuldade é porque somos humanos, né, e aí os nossos egos às vezes atrapalham essa possibilidade de estar junto. Mas acho que a gente precisa insistir nisso e não tenho a menor dúvida de quando um grupo junto, fortalecido, ele avança muito mais, né, do que várias pecinhas soltas buscando os mesmos caminhos. Então, é fundamental estar em rede ou criar as próprias redes, né? Se ela não existe... há pouco tempo eu fiz uma conversa com um grupo de organizações que faziam muitas reclamações sobre a própria cidade, o estado e como é que as coisas aconteciam, mas elas não se conheciam também entre elas, né? Então, o que foi solução para um, agora pode virar solução para o outro, né? E se um doador não serve para esse daqui, ele pode apresentar o outro, mas se ele não conhece, como é que ele vai apresentar? Só que para isso a gente, de fato, precisa ter uma humildade e entender que o nosso propósito, né, e a missão das nossas organizações, elas estão acima da gente, né, assim, acima do que eu acho melhor ou pior, né, tentar olhar, de fato, que eu tenho falado muito, né, desse bem comum. Eu tenho certeza que a gente pode ser muito diferente, mas a gente vai ter um ponto em comum. E aí, se a gente trabalhar junto por esse ponto em comum, os resultados são muito melhores. Mas, para isso, a gente precisa ter, de fato, o coração aberto para querer colaborar e estar em rede. Nós não somos ilhas, né? Não somos. São necessários, se colocar nessa posição, pelo menos, vamos fazer pontes, né? Porque aí potencializa também a própria captação de recursos. O setor como um todo, né? E eu acho que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de entrar num projeto coletivo
em que você não tenha clareza exatamente de qual benefício a sua organização vai ter. Isso não importa, né? Se você está colaborando para alguma coisa que pode ser positiva para o país, para o setor, já valeu, né? E não necessariamente para a sua organização especificamente. Então, esse é sempre um convite que eu faço, uma reflexão, um puxão de orelha, para a gente olhar para além, sabe, das nossas próprias organizações e entender como, de fato, a gente acelera, né? Assim, a gente está com muita urgência e a gente ficar guardando as nossas soluções na gaveta, nossas pesquisas na gaveta e não colaborar, não botar isso no mundo, não fazer parcerias, alianças, a gente vai ficar onde a gente está para pior, né? Então, a necessidade faz com que a gente encontre novas maneiras de trabalhar. Entendi. E aí, eu vou aproveitar um pouco também das suas referências de comunicação e captação de recursos para te perguntar, a comunicação, ela é importante para a gestão e para a captação de recursos de uma organização? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Eu acho super importante, mas eu sei que é uma dificuldade enorme de qualquer organização social ter tempo, ter recurso financeiro para esse investimento, né? E eu me pergunto, na verdade, assim, eu não tenho uma resposta para dar, porque eu me pergunto todos os dias qual é a linguagem adequada para a gente sensibilizar mais gente, por que as pessoas não se engajam com coisas tão óbvias que elas deveriam estar engajadas. Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta nossa do setor como um todo, o que não está chegando para o outro, né? Que ele não está entendendo das urgências que a gente vê, né? Da gente aceitar viver num país que tenham casos como os que a gente vive, né? De tamanha desigualdade, e parece que a gente tem um vidro, né? Entre dois universos. E a gente falou, então, o que a gente não está conseguindo mostrar que rapidamente a gente traga mais gente para essa ação, né? Então, eu acho fundamental. Qual a comunicação, qual é a melhor comunicação? Eu não tenho essa resposta. E acho que cada um, nos seus nichos, precisa entender que linguagem é essa. Eu sempre falo muito sobre como a gente se coloca também, né? Tanto como organização social, de não ser a organização social pedinte, né? De, me ajuda. Não é me ajuda, isso é coletivo. É bom para todo mundo, é oportunidade, né? Quando a gente leva uma coisa estruturada para alguém apoiar, a gente está dando uma oportunidade para essa pessoa fazer parte dessa mudança que ela também diz que quer, né? Então, é uma outra postura, assim, é uma firmeza, não me ajuda porque eu preciso. Me ajuda porque apoia porque isso é importante para todo mundo, para a gente sair do buraco que a gente está. Então, é uma outra forma de falar, olha, outro dia eu conversei com uma organização que eles ficaram até surpresos com isso, né? Que eu estava dizendo assim, gente, não vai contratar o seu buffet porque você é da periferia ou porque você... Vai contratar porque você é bom, porque você faz comidas bem feitas, você tem uma bela apresentação. E aí, a consequência disso é que quem está envolvido vai sair da vulnerabilidade e tal. Mas, assim, a sua apresentação precisa ser: somos bons, temos aqui um bom produto para te apresentar. Não me ajuda porque assim a gente tira tantas pessoas disso. Não é essa linguagem, né? Então, cada um tem que ir encontrando esse caminho e a gente, mais uma vez, como setor, a gente também não tem uma linguagem única, né? A gente não se comunica para mostrar a importância desse setor e tá muito unido numa frase, num chamado, entendeu? Único. São várias causas, né? Várias necessidades pelo tamanho continental do Brasil também, né? Te ouvindo também, a gente poderia falar que o terceiro setor ele poderia apoiar cada vez mais as empresas no que tange as práticas de ESG? Com certeza. Como e por quê? Na verdade, assim, a gente já tem uma estrada, né? E aí, quando uma empresa quer fazer alguma ação, ela tem pouco conhecimento sobre o território, pouco conhecimento sobre as necessidades.
E as organizações sociais estão ali já sabendo quem é quem, o que dá certo, o que dá errado, já testou aqui e ali. Então, a sabedoria, a inteligência das empresas é beber dessa fonte, né? Da fonte de quem de fato conhece e pode solucionar e mudar a realidade, né? Então, começar um projeto próprio, a curva de aprendizagem ali daquele projeto e dar certo, dar errado, e os investimentos financeiros que vão ser feitos até aquilo virar realidade, é um atalho por aqui, né? Então, com certeza, além de apoiar as empresas, apoiar a política pública, né? A gente sempre fala que a filantropia e as organizações sociais, elas são grandes laboratórios de boas práticas. E aí, isso para escalar, né? Quando alguma coisa dá certo e entende os resultados para virar uma política pública, também, então, assim, também deveria estar muito próximo, observando e entendendo esse campo para saber o que está acontecendo. E a filantropia também tem esse papel de testar, né? De se arriscar, de ver o que funciona ou não funciona, para depois isso ser, de fato, disseminado, né? Dá tempo de fazer esses testes? Com certeza, porque já tem muita gente com muito conhecimento, né, de campo. Então, se vem o recurso... Porque, assim, a maioria das organizações, você fala, o que você faria se você tivesse 10 vezes esse recurso que você tem? Eles têm várias saídas, né? Várias novas metodologias, porque já pensou nisso, porque sabe que aquilo vai dar certo, mas alguém precisa acompanhar para medir, porque aí também vem isso, né? A gente quer ter essas avaliações de impacto, mas a gente não paga por elas, né? Então, você que se vire para provar o seu resultado, né? Sem dinheiro, e aí no meio do dia a dia, você tem que mostrar que isso está funcionando de alguma maneira, né? Então... com certeza. É uma necessidade de capacitação diária, né? Mas para além do terceiro setor, também do entorno dele, né? A gente estava falando sobre captação de recursos, que as pessoas precisam apoiar, né, as organizações. Falar um pouquinho sobre a cultura de doação. O Brasil é um país doador? Muito pouco. Eu acho que a gente tem uma cultura de doação em construção. A gente tem universos muito distintos nesse país tão grande. Tem uma coisa cultural que a gente percebe de que alguém vai resolver, né? Tem uma sensação de que não é problema meu, alguém vai resolver. Ou se eu já tenho uma empresa e já dou emprego para 20 pessoas, eu já faço meu papel, eu emprego 20 pessoas e tá tudo certo. Então... eu sempre falo que a gente ainda vai ter algumas gerações para a gente tentar melhorar esses níveis, né? Porque a gente precisa começar na escola, né? A gente precisa ter os exemplos para a gente poder, de fato, entender que pode fazer parte do nosso dia a dia. Ninguém precisa esperar ganhar na loteria para virar um doador, né? Ou ser um grande herdeiro, né? Quem ganhou na loteria, quem é um grande herdeiro, tem mais responsabilidade ainda com isso, né? Mas pessoas comuns, né? E aí a gente vê sempre os dados, né? Que as pessoas que ganham menos são mais solidárias, né? E aí, por que elas são mais solidárias? Porque elas estão muito próximas dessas realidades. Então, eu posso dar uma caixa de leite para o meu vizinho, né? Ou eu posso ajudar a inteirar aqui o dinheiro para ela conseguir fazer alguma coisa com o filho dela, né? O problema está muito, muito perto, né? Então, isso faz com que eu me sensibilize e queira fazer parte disso. E aí, quando a gente vai mudando de camada social, isso vai se distanciando. Então, a gente precisa fazer um trabalho ainda muito, muito forte para essa mudança. E eu sempre brinco, assim, que a gente cria plataformas, né? O próprio FIC criou agora o Doei, que é um aplicativo para facilitar, tem várias organizações lá que já foram apoiadas, ou seja, estão validadas, né? Elas são sérias, documentação checada e tudo, todas as desculpas que as pessoas vão dando sobre, mas eu não sei para onde doar, não sei se vai ser sério, e a gente coloca isso tudo lá e não é isso que trava ou destrava o processo, né? Porque, assim, entre o celular
E tem alguém, né, que tem que tomar a decisão de dar os 2 cliques lá para fazer essa doação. Tem várias plataformas online para doação também de projetos muito sérios. Então, tá entre a cadeira e o computador, né? Ou a barreira, que somos nós. Então, o que nos falta para a gente, de fato, colocar isso na nossa vida, né? Qual é o clique que a gente precisa ter? É uma tragédia, né? Pessoal? É uma emergência, como a gente viveu na pandemia? Né? O que destrava esse processo? Isso é o que a gente vem trabalhando há muitos anos, né? O setor como um todo, de tentar encontrar esses novos caminhos. Então, a gente precisa o tempo inteiro fortalecer essa cultura de doação, falar sobre o assunto nas nossas rodinhas, nos nossos jantares, perguntar para o outro, né? Você doa para algum projeto? Não, por quê? Escuta o porquê, e aí você tenta desfazer aquele porquê de não doar, né? Com argumentos robustos que façam com que a pessoa fale, mas assim, são tentativas e tentativas, e aí você consegue converter um, converte o outro, e é trabalho de formiguinha, tem sido, né, no nosso caso, um trabalho de formiguinha. E eu ainda não tenho o caminho mais, digamos, que tenha melhores resultados. Vou aproveitar um gancho da sua fala e já conversar com você que está aí assistindo a gente. A gente está falando sobre cultura de doação, sobre doação. Doe você também para a Escola Aberta do Terceiro Setor. Acesse o nosso site lá e clique lá no botão Doe Agora e nos ajude a ampliar ainda mais tanto a cultura de doação quanto o conhecimento, a informação, o desenvolvimento institucional das organizações do terceiro setor, para que a gente tenha um terceiro setor mais forte, mais respeitado também, né? A gente sabe que, financeiramente, muitas organizações trabalham diariamente para conseguir pagar as contas. Como equilibrar, né, para que ela não se perca e na sua missão, no seu dia a dia, com dinheiro X ou dinheiro Y? Então, basicamente, como equilibrar esses 2 pilares, né? Missão e captação de recursos para que ela possa caminhar bem. Bom, lá no início, né, eu ouvia muito sobre o setor e ouvia pessoas muito mais experientes, né, sobre isso. E aí uma frase que eu acho que foi bastante importante, assim, para eu também não correr esse risco, né, era que você, às vezes, é mais valorizado pelos nãos que você diz do que pelos sims. E o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa chega com um recurso e fala, você pode fazer isso? Eu falo, posso, porque eu quero o dinheiro. E aí eu vou criar mais um caminho por aqui. E aí vem outro e fala, você pode ver? Posso. Daqui a pouco eu tenho um Frankenstein, né, da organização, e não estou fazendo nada direito, né? Eu faço um pouco de tudo. Quando alguém me pergunta qual é a minha missão específica, eu estou perdido, né? Então, foco. Eu sei que é difícil, que é tentador, né? Mas, assim, foco te fortalece, né? Quando fica muito claro o que você faz, para que público você faz, o que você busca resolver, e você vai atrás do dinheiro para isso, a sua chance de encontrar esse dinheiro é muito maior do que quando você está aberto para qualquer dinheiro que entre e você vá se moldando. E eu falo também, em alguns casos, as organizações precisam fazer uma reflexão, né, uma autoanálise sobre o seu papel, né? Porque, assim, o mundo mudou, as necessidades mudaram. De fato, o que eu estou fazendo é relevante para a minha comunidade? Né? E por que é? Né? E fazer, de fato, esse caminho de entender se precisa mudar, se não precisa mudar, se adaptar, e não se adaptar ao dinheiro, né? Então, isso eu acho que é uma decisão muito dos gestores, né? Eu entendo as necessidades, mas acho que é uma armadilha. Quando você começa a abrir muitas frentes, achando que aquilo agora vai ser a nova solução. E o setor como um todo, ele tem muitas tendências, né? Então, assim, agora todo mundo tem que fazer para cá, agora todo mundo tem que ir para lá. E aí você vai se moldando, daqui a pouco você perde a identidade da sua organização. Então, saber o que você não faz
é muito importante. No início do FII tem um papel, assim, escrito, era o que a gente não ia fazer. Volta e meia eu leio ele de novo para ver se eu me perdi no caminho. Claro que eu flexibilizei em alguns momentos, porque as coisas mudaram e eu vi que a gente poderia contribuir para, né? Mas sempre voltando, falando assim, isso está na missão? Quando vem algum pedido muito novo, diferente, e a sinceridade de, olha, nunca fizemos isso. Acho que a gente tem competência e conhecimento para fazer. Aí volta na missão. Está dentro da nossa missão? Sim, não. Né? Então, é um exercício diário, né? Porque, assim, são muitas tentações, muitas necessidades. Então, acho que encontrar esse caminho, se fortalecer esse caminho, faz com que você, de fato, comece a ganhar esse reconhecimento, abrir novas portas, ter mais possibilidades do que quando você aceita qualquer coisa. Mas você também falou que há organizações que não sabem que se daqui 6 meses vai ter dinheiro para pagar o salário. Por isso que eu insisto na pergunta, né? O gestor ele tem que ser muito firme nessa posição, né? Para achar esse equilíbrio. Há uma dica para que ele possa seguir firme? Eu acho que primeiro precisa ter planejamento, né? Essa avaliação e esse acompanhamento. E uma outra coisa de captação que eu sempre falo a captação é constante. Você não pode, assim, conseguiu uma grande doação, não se fala mais no assunto e daqui a pouco eu vou tentar de novo quando o dinheiro estiver acabando, né? Então, é constante. Você não sabe, você está semeando, você não sabe se aquilo vai voltar para você em 6 meses ou em 3 anos. Então, é um trabalho constante e muito cansativo, exige disciplina. Então, esse gestor tem que ter isso na mente, assim, né? Ter esse planejamento de que frentes eu vou buscar, aqui não deu certo, para cá eu vou. Então, assim, tem que ter um tempo, né? Nas dicas que eu dou, né? Sempre no final das minhas conversas sobre captação, que eu sei que é muito difícil, mas, assim, 1 hora da sua semana, você tem que parar para olhar isso. Senão você vai ser engolido pelo dia a dia, com um monte de coisa que você tem que fazer. Então, assim, 1 hora você tem que falar, bom, eu mandei 6 e-mails, ninguém me respondeu. Não está funcionando. Ou preciso de 6 novos nomes. Ou alguém precisa me apresentar para alguém para eu fazer uma reunião. Então, tem que criar essas estratégias. Não precisa ser estratégia mirabolante, né? Às vezes, eu sempre falo, começa olhando o seu entorno. O que seu entorno pode te fortalecer? Do entorno, quem eles podem te apresentar? E aí você vai crescendo esse grupo de possibilidades, né? Mas isso sem planejamento e sem um acompanhamento não acontece. E é o que é mais comum. Ou seja, uma boa gestão. Então, gestão e governança tem de fazer parte do dia a dia da organização. Com certeza. Isso realmente faz toda a diferença. Quando você vê organizações que conseguem melhores resultados do que outras, você pode ter certeza que tem um bom gestor ali olhando todo esse futuro, né? Tentando dar 10 passos na frente, olhando 10 passos na frente para ver como é que ele precisa se posicionar agora e o que vai fazer. E aí, entrando nas redes de relacionamento. Várias pessoas me perguntam assim, mas você já conhecia essas pessoas todas que são doadores do FII? Não. Eu conhecia uma ou outra, né? Não nasci nesse meio, né? De filântropos, de pessoas de alto poder aquisitivo. Então, não estudei com eles, não é isso, né? Mas pessoas foram apresentando, foi criando a rede, foi criando a credibilidade, isso foi crescendo e isso foi se expandindo. É trabalho, né? Eu falo, é trabalho constante, trabalho coerente, isso tudo vai fazendo com que a imagem da sua organização, os resultados da sua organização apareçam e que você se fortaleça com esses resultados para ir atrás de novos apoios. Você escreveu um artigo que a gente publicou também no site da Escola Aberta do Terceiro Setor, falando sobre tendências. Você usou a palavra tendências antes, daí eu já vou te perguntar. Apesar de estarmos, né, praticamente no meio do ano, quais as tendências que você vê que fazem parte do terceiro setor? Bom, é isso. Falar sobre desenvolvimento institucional é uma delas, mas bebi muito da fonte do Cássio Aoki, né, que é super estudioso e faz um trabalho aprofundado, né, de temas como esse. A inteligência artificial, né, assim, tem a nosso favor. Então, é tentar desmistificar e aprender a usar, né, se aproximar dessa ferramenta
e olhar como ela pode desonerar alguns momentos dentro da organização, se capacitar mesmo para esse uso. Então, acho que isso é um caminho. Tem uma tendência dessa filantropia mais descentralizada, muito forte, a escuta do território para tomada de decisão. Então, isso eu acho que também já está virando uma realidade de, né, nada sobre nós sem nós. Então, assim, esse respeito a quem sabe, quem conhece e valorizar isso e financiar isso. A ideia já também, que antes se falava muito pouco, dessa doação mais médio e longo prazo. Então, também não ser uma coisa tão absurda você apoiar, você se comprometer com uma organização por 3 anos, se comprometer por 5 anos. Então, acho que isso também é um caminho. O que mais que eu posso dizer de tendências que eu tenho visto? Acho que as coalizões, né, ainda timidamente, mas organizações se juntando para fazer coisas, eu acho que isso também vem com força para frente, assim, porque a gente vai ver os resultados, né, melhores resultados quando a gente se junta. Então, acho que isso também pode ser um outro caminho. O financiamento internacional ou não financiamento internacional interfere no nosso dia a dia enquanto país? Com certeza, né? O FII não diretamente, porque a gente não recebia, né, não recebe, mas para as organizações que atuam, com certeza, projetos estão sendo finalizados. E aí tem uma outra mensagem que eu acho que é até mais crítica quando isso acontece, né? Tem um não financiamento, ok, encerram as atividades, muita coisa deixa de ser feita. Mas vem uma mensagem também que, para quem ou nunca acreditou um pouco nessa mudança, ou ainda estava fazendo porque tinha uma pressão, recua. Então, eu acho que isso é que pode atrapalhar o nosso país, assim. Que, de fato, a gente vai ver que empresas estavam comprometidas, de fato, com isso, verdadeiramente, por entender que precisam ter diversidade, inclusão, então, a questão racial, olhar isso seriamente, né, e mudar, e produzir formas de atuação diferentes do que tinham antes. Então, vai ficar muito claro quem realmente entendeu, não é nem comprou a ideia, né? Entendeu, absorveu e falou, precisamos fazer diferente. E quem estava só na espuma ali, né, navegando por uma pressão. Então, isso pode nos atrapalhar. Porque aí tem um recuo, tem uma paralisia, né? Tipo assim, vamos ver como é que isso vai funcionar. E hoje mesmo eu li um trecho, né, que a Joana Mortari, que é do Movimento da Cultura de Doação, colocou no grupo, falando sobre que o Sul Global doa muito também, né? Então, não é que a gente o tempo inteiro precise dessas doações de lá. A gente também doa muito. E é uma oportunidade, na verdade. Quando você vê um movimento como esse, é uma oportunidade enorme para a gente descentralizar, para a gente assumir as responsabilidades do que a gente precisa fazer como nação, né? Então, eu, como muito otimista que sou, né, eu sempre falo, bom, ok, isso é tudo muito horrível, isso é um retrocesso gigante, mas o que a gente faz com isso tudo, né? Então, como é que a gente traz exatamente, usar esse discurso de tudo que a gente viu de avanço para fortalecer quem estava na dúvida, quem se paralisou e mostrar o quanto a gente avança quando a gente faz bem feito, né? E quando a gente está falando para as empresas, matematicamente, né, financeiramente, você consegue mostrar como isso é positivo, como isso vai ser positivo. E o Brasil acaba perdendo a oportunidade de liderar tantas coisas, né? Assim, a nossa capacidade como país é tão rica, que a gente precisa realmente se apropriar disso tudo para produzir os avanços que a gente tem capacidade de produzir, né? E tudo que a gente tem de riqueza, assim. Eu sempre brinco que... imagina se não existissem organizações sociais no Brasil, né? Como estaríamos?
Então, a gente tem essas organizações que fazem belíssimos trabalhos, que cobrem lacunas do governo, lugares onde o governo não vai conseguir chegar, o poder público não vai conseguir chegar. A gente precisa ter um papel organizado para essa cobrança do que é papel de governo, né? E o que a sociedade civil pode somar. Mas, assim, imagina se a gente não tivesse onde a gente estaria. Então, não estamos e ainda temos todos esses problemas que a gente tem. A gente precisa assumir as responsabilidades da mudança, né? Da mudança que queremos. E aí, olhar políticas ultrapassadas, decisões que já não cabem mais. A gente tem que parar de aceitar, né? Que os modelos estão postos, que as estruturas são essas, e pronto, a gente tem que mudar essas estruturas, né? E de uma forma sistêmica. Porque assim, ok, do jeito que você está fazendo, produziu esse resultado. Precisamos fazer diferente para ver qual é o resultado que a gente vai produzir, né? Então, como sociedade, né? Isso precisa ser um compromisso, e é um compromisso, eu sempre falo, é um compromisso individual, né? Primeiro você e depois o coletivo. Então, assim, você precisa entender o seu papel e aonde você pode começar a fazer mudanças pequenas. E aí você começa a trazer isso para um grupo maior, né? Ouvi de um evento a expressão empatia estratégica, né? Eu acho que faz sentido também para esse momento que a gente está, né? Se cada um for empático estrategicamente, né? Para não ficar na inércia, né? Mas temos bons resultados para que a gente possa ampliar mais impactos. Eu tenho falado muito, tenho usado muito essa palavra da intenção, né? Das nossas ações com intenção. Porque, assim, agir por agir, sem você saber qual é a intenção daquela sua ação, também pode produzir poucos resultados ou mais lentos, né? Então, a gente precisa, individualmente, ter a intenção de entender melhor um problema, né? Se aproximar desse problema, entender qual é o seu papel para aquilo. Várias vezes eu vou contando histórias, né? Porque esse é o meu papel, é contar histórias sobre a realidade brasileira para pessoas que não estão tão próximas dessa realidade. E as pessoas vão ficando muito assustadas, muito assustadas. E eu falo, eu não quero que você paralise, né? Eu não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para te contar uma realidade e te convidar a fazer parte de uma mudança, de uma ação, né? Porque é isso também, a gente vai olhando... agora mesmo eu estou envolvida com um projeto em pessoas em situação de rua. Você vai puxando o fio, o problema é tão complexo e não tem uma única solução, não tem um único perfil, não tem nada, na verdade, que seja uma linha, né? Então, você vai olhando aquilo e vai fazer assim, bom, não tem solução, né? Primeiro horário não tem solução. Tem solução. Você pode começar a fazer pequenas ações que você vai ver resultados. E aí, porque assim, nada não é uma opção. Não fazer nada, é isso que eu falo o tempo inteiro. Não fazer nada não é uma opção, não pode ser uma opção. Se você não está fazendo nada, você está errado. Entendeu? Você fez uma escolha errada, de estar no lado errado, né? E aí um dia você vai entender ou não vai entender, mas você fez uma escolha que vai levar para os resultados que você vai ficar sentado na cadeira reclamando, né? Então, é escolha. Escolha de agir ou não agir, escolha de se envolver ou não se envolver. Assim, dói. Assim, não é fácil. Para quem trabalha no nosso setor, assim, é muito emocionalmente, né? E mentalmente, é muito, muito doído, né? Você receber pedidos, você ver possibilidades de mudança, de melhoria e não poder fazer nada, né? E falar, não, eu tenho que escolher, né? O doador escolheu esse daqui e não escolheu aquele ali. E você sabe que aquele ali também precisa muito e que pode fazer diferença na comunidade que ele está inserido. E você não pode fazer nada, né, com isso. Então, a gente também poderia começar a paralisar, ou achar que não está fazendo nada, ou achar que está enxugando gelo, né? Mas, assim, as menores ações, elas produzem efeitos. A gente precisa acreditar nisso, agir e acompanhar para saber que efeitos são esses, né? Nas suas oficinas, o que você mais ouve do seu público? Captação de recursos, né? O que eu não tenho dinheiro para fazer, o que eu preciso fazer.
como que eu chego nessas pessoas, como eu entro nessas redes, o dinheiro vai sempre para as mesmas organizações, por quê, né? Quais são os interesses por trás disso, né? Por que não descentraliza? E assim, uma outra coisa que eu escuto muito é que Sudeste, né, tem uma outra visão sobre o país, inclusive. Então, começa a usar terminologias, começa a criar modelos e que o resto do país não acompanha, não alcança, não entende, não sabe o que é. E aí vai criando dentro do próprio setor uma desigualdade enorme de acesso à informação, de acesso ao recurso, né? Isso já melhorou, tem melhorado, isso tem sido falado em quase todas as rodas que eu tô, e eu vejo um esforço das grandes organizações, né, que fazem capacitação, né, educação para organizações sociais, muito imbuídas de melhorar isso, né, de encurtar essa distância, né? Tem a plataforma conjunta que foi criada para tentar reunir no mesmo lugar todas as informações e estudos sobre o setor. Então, são iniciativas como essa que ajudam a gente a caminhar mais próximo, né? Mas ainda tem uma concentração muito grande de Sudeste e de querer determinar um pouco como as coisas caminham, né? Sem essa escuta do campo. Então, é um trabalho também de evolução do setor para poder pulverizar, fortalecer, ouvir outros formatos, né? Outras formas de fazer. Um passo de cada vez, mas sempre caminhando. Exatamente, movimento. Luiz, estamos terminando a nossa entrevista. Ficaria aqui conversando com você, batendo papo aqui, para que a gente possa aprender cada vez mais com você, mas já faço o convite para que na próxima oportunidade você possa voltar. Eu deixo abertos os microfones para suas considerações finais. Bom, primeiro é um prazer, né, compartilhar, assim, eu acho que também é um papel das lideranças do setor compartilharem o que elas aprendem, né, os erros, os acertos, caminhos escolhidos, né, fazer essa troca mais aberta. Tenho percebido essa vontade, essa abertura em muita gente, então acho que não ter vergonha, né, de trocar com o outro sobre suas dúvidas, né? As dificuldades que a gente tem, gestão de equipe, quando uma organização começa a crescer muito, né? Tô falando das minhas, né? Das minhas percepções e dos meus aprendizados. Então, eu diria que, assim, na nossa conversa a gente passou por muitos temas, mas eu sempre gosto de fechar com essa, para voltar para o individual. Seja você líder de uma organização, seja você um funcionário de uma organização social, seja você liderança de uma empresa, funcionário de uma empresa, somos indivíduos e, em tese, queremos as mesmas coisas, né? Você quer uma boa escola para o seu filho, você quer ter uma moradia digna, você quer poder ser atendido quando você tem um problema de saúde, né? Você quer ter dignidade, você quer ter alimento na sua casa. Então, assim, para pensar sempre no que você quer para você e para os seus, e isso se expande para todos, né? Então, todo mundo pode fazer alguma coisa, seja no processo seletivo da sua empresa que você escolhe entre contratar alguém que mora mais perto porque vai ficar mais barato ou contratar alguém que mora mais distante e que tem mais dificuldade de acesso e que, a partir daquele emprego, pode mudar gerações, né? Então, eu não estou nem falando de doação só, estou falando das iniciativas e das atitudes que cada um pode ter no seu dia a dia para mudar esse cenário. Ou seja, todo mundo pode fazer alguma coisa. Menor dúvida disso. Todo mundo pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa. Luísa, obrigada pela tua presença, pela generosidade de estar aqui com a gente, compartilhar conhecimento, tempo. Em nome de todo o público do Conecta Terceiro Setor, obrigada mesmo. E obrigada a você também que esteve conosco desde o começo dessa entrevista ou em todas as edições do Conecta Terceiro Setor. Obrigada de coração a você. Compartilhe esse vídeo, esse é o pedido mais uma vez, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa corrente do bem. Faça você também a sua parte. Eu convido você para que estejamos juntos na próxima edição do Conecta Terceiro Setor. Até lá!